Eu quero convidá-los a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Estaremos lendo a partir do versículo de número 13. Mateus 5, 13. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Curve a sua cabeça. Deus querido, nós queremos te louvar, ó Deus, exaltar, glorificar o teu santo nome. Papai querido, nós somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Papai querido, que verdadeiramente nessa noite, Senhor, a tua palavra possa ser inculcada em nossas mentes, ó Deus, que nós possamos entender a nossa responsabilidade, Senhor, pelo chamado do Senhor pelas nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos verdadeiramente ser sal da terra, ser luz do mundo, que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença aonde nós estivermos, porque foi para isso, esse é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Por isso, Senhor, ajuda-nos no nosso caminhar, que nós possamos cada dia mais, Senhor, buscar a tua face, buscar a tua presença, ter relacionamento íntimos contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Álvaro fez a meu favor, e eu quero clamar a ti as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor. Abençoa a vida física, emocional, sentimental, espiritual, ministerial, acadêmica, financeira, Senhor. Aonde teu filho estiver, que seja abençoado e que ele possa ser sal, que ele possa ser luz aonde ele estiver, para a honra e glória do teu santo nome. E clama a ti, Senhor, que o Senhor estenda essas bênçãos, ó Pai, a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, que verdadeiramente o Senhor possa abençoá-los sem medida, ó Deus. Abençoa também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que eles também possam ser impactados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Tem uma história verídica que conta que um consultor empresarial, ele havia feito uma viagem e ele perdeu uma bolsa com 24 mil reais no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Por volta de 9h40, em uma sexta-feira, o auxiliar de limpeza Davi dos Santos Pereira, de 20 anos, encontrou essa bolsa na porta de acesso ao aeroporto. E sem conferir, sem mexer naquela bolsa, sem saber o seu conteúdo, ele se dirigiu ao balcão da Infraero e devolveu aquele objeto. E quando ele chegou lá, ele chegou para o responsável da Infraero e falou para ele: olha, eu não mexi na bolsa. Falou Davi. E ele disse: olha, a ordem aqui é: achou alguma coisa no aeroporto, leve até o balcão. E ele levou ao balcão da Infraero. O encarregado abriu, ele contou o dinheiro, e relata Davi, e havia dentro 24 mil reais. O dinheiro pertencia a Antônio Melman, de 66 anos, que havia viajado de Florianópolis a Porto Alegre para saldar uma dívida no valor de 24 mil reais, o valor que ele carregava. Quando o Melman chegou na empresa onde deveria quitar aquela dívida, ele percebeu que ele não estava com a bolsa, não estava com dinheiro. Ele retornou ao aeroporto e foi lhe devolvido na íntegra todo o dinheiro. O tema da nossa mensagem dessa noite, meus amados, é: você é sal da terra, luz para o mundo?
Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você é sal da terra? Você é luz para o mundo? Será que nós estamos fazendo a diferença aonde nós estamos vivendo? Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo em nós refletida a face de Cristo, a luz de Cristo, o caráter de Cristo? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa falar com você. E se caso você não está sendo verdadeiramente sal e luz para o mundo, que nessa noite o Espírito Santo possa trabalhar em sua mente e seu coração, e você sair daqui transformado, cheio do Espírito Santo de Deus, com vontade verdadeiramente de ser um servo fiel, fiel à palavra do Senhor. Amém? Semana passada nós terminamos as bem-aventuranças, e hoje nós vamos dar sequência no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior pregador de todos os tempos. E talvez você possa se perguntar: pastor, no que consiste o Sermão do Monte? E eu te falo, até o capítulo 5, nós vemos, Mateus nos mostra aqui que o reino de Deus prometido, o reino de Deus profetizado por todos os profetas antes dele, eles vêm e anunciam a chegada desse reino. E junto com a chegada desse reino, chegou também o seu rei, chegou o Salvador, e Yeshua é nascido e passa a viver entre os homens. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Agora, o reino estava estabelecido. Yeshua, Jesus, ele já se fazia presente entre os homens, mas faltava alguma coisa a mais. Era necessário que houvesse um regulamento, era necessário que houvesse uma constituição, uma carta magna. Assim como no nosso país, e em qualquer país que você for, existem as leis do país. O reino espiritual também é da mesma forma. Existem leis, existem regras, existe constituição, existe uma carta magna. Para quê? Para ficar claro para todos os cidadãos como eles devem proceder, como eles devem viver, para que pudesse entrar e fazer parte e ser um cidadão dessa nova Jerusalém. E Yeshua, ele inicia esse magnífico sermão com as bem-aventuranças. Mas o que são as bem-aventuranças? Você deve se lembrar. Eu disse aqui que elas são as características do verdadeiro cristão. Nas bem-aventuranças, Jesus ele explica, ele fala, ele mostra, ele demonstra como deve ser o perfil daqueles que ingressam no reino de Deus. Ou seja, todas as pessoas que foram chamadas, escolhidas, predestinadas a ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus, eles precisam se arrepender dos seus maus caminhos, eles precisam ter uma mudança de vida, precisa haver uma transformação, precisa haver uma mudança de pensamento, precisa haver uma metanoia. Então aquela pessoa que passa por essa metanoia é a pessoa que se arrependeu, é a pessoa que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, é a pessoa que foi regenerada, porque metanoia é isso, é transformação, é regeneração, é mudança, é conversão. Então nós precisamos entender, meus amados irmãos, que nós e todos aqueles que vierem após nós, para entrar no reino de Deus, é necessário passar por essa metanoia.
Isso me traz uma tristeza no coração, por quando eu lembro que a palavra de Deus diz que estarão dois no eirado, um vai e outro fica. Estarão dois no campo, um vai e outro fica. O que a palavra está dizendo para nós? Que não são todos que se dizem cristãos que vão para Nova Jerusalém. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas muitas vezes conhecem a palavra de Deus, já leram a Bíblia 1, 2, 5, 10 vezes, mas não faz diferença nenhuma na vida delas. Elas não vivem o que conheceram, elas não vivem a palavra. Não houve metanoia, não houve transformação, não houve arrependimento pelos pecados. Elas continuam dia após dia pecando. E meus amados, para entrar no reino dos céus, é preciso ter essa metanoia, é preciso haver essa regeneração, essa transformação. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos entender que somos falhos, somos pecadores, que precisamos de Jesus, e que para estarmos com Ele nós precisamos mudar de vida. E as pessoas que entendem isso, são pessoas que abrem mão das coisas naturais, das coisas terrenas, em detrimento das coisas espirituais. Elas deixam as coisas físicas, materiais, em detrimento do reino dos céus. Elas buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque elas sabem, elas confiam que as demais coisas vão ser acrescentadas em suas vidas. Por isso que nós cristãos precisamos entender que nós não estamos no mundo apenas para ser figurantes, apenas para ser mais um, simplesmente para carregar um título, um rótulo de cristão. Nós não somos enfeites de geladeira. A vida, meus amados irmãos, que vivemos, ela precisa deixar um sinal. Caso contrário, viveremos a própria falência. Se a sua vida não deixa uma marca, não deixa um sinal, não deixa um legado, a sua vida está sendo uma falência. Por definição, o cristão ele precisa ter uma vida significativa. Isso significa que a sua vida, ela precisa produzir gosto, ela precisa produzir sabor, ela precisa produzir luz. Por isso que é lindo demais esse sermão, quando nós chegamos aqui no versículo 13, que o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando Jesus coloca essa questão do sal aqui, Ele está usando o sal como uma metáfora, e ele vem com múltiplos significados. Talvez a maioria de nós, e principalmente os mais jovens, que vivem em um mundo fortemente urbano, talvez você não compreenda as implicações do que Jesus está dizendo aqui. Talvez nós tenhamos um conhecimento, um entendimento superficial, ou talvez nem apreciemos profundamente o que o Senhor está dizendo aqui. Então, analisar essa metáfora nessa noite, ela vai nos ajudar a entender plenamente o que Jesus está comissionando aqui. No mundo antigo, o sal possuía, e ainda possui, 4 funções principais. Primeiro, a necessidade básica humana. Segundo, tempero, preservação da comida.
e antisséptico. Como necessidade básica, o sal, mais especificamente o componente cloreto de sódio, ele é essencial para a digestão e para a nossa respiração. O sódio, ele nos ajuda e ajuda o nosso organismo a manter o seu equilíbrio hídrico, deixar equilibrado, deixar normal, e também responsável por transportar nutrientes pelo nosso sangue, o oxigênio, transmitir impulsos nervosos, movimentar os nossos músculos, incluindo o nosso coração. A carência de sal no corpo humano, para o ser humano, ela pode gerar dor de cabeça, ela pode gerar enjoos, e além de outras doenças. Alguns cientistas modernos dizem que o ser humano, ele precisa consumir 7 quilos de sal ao ano. Como tempero, todos nós sabemos que o sal é um componente importante para a alimentação. Mas se ele for colocado em excesso, ele faz mal, ele prejudica. Então o segredo aqui é a temperança, o equilíbrio. E isso é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Sabemos também que o sal, ele está presente numa comida, mesmo sem vê-lo. Apenas quando nós começamos a degustar, nós sentimos o sabor. Mas naquela época o sal também ele era usado para preservação. Você sabe e eu sei que se você pegar um pedaço de carne e deixá-la exposta, ela começa a deteriorar, ela começa no estado de putrefação. E no mundo pré-industrial, sem geladeiras, o sal era a maneira que aquelas pessoas encontravam para minimizar os efeitos corrosivos do tempo. Ele era usado em peixes, em carne, em aves. No sul do Brasil, ainda existe as charqueadas. As pessoas matam os animais, os bois, e salgam. Mas antigamente eles faziam isso para vender a carne, para transportar a carne para outros estados. E a carne chegava no seu destino, boa, perfeita, podendo ser consumida. E por último, a sua característica como antisséptico. Eu não sei, os mais novos talvez não se lembrem, mas os que são mais velhos, igual o Neirimar, já está chegando na casa dos 80, lembra que a penicilina foi descoberta no ano que você nasceu, Ney, 1928, por Alexander Fleming. Mas até então, antes de chegar a penicilina, o sal era utilizado como antisséptico e ajudava a evitar a proliferação das bactérias. Os judeus da época de Jesus, eles tinham uma alta estima pelo sal e pelo Mar Morto, porque o Mar Morto possuía e possui uma grande quantidade de sal. A sua composição mineral tornava ele bastante efetivo, principalmente no tratamento de doenças de pele crônicas. As pessoas ficavam ali no Mar Morto e aquelas doenças iam sendo tratadas. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que os seguidores de Cristo, os filhos de Yahvé, eles são sal da terra e luz do mundo. Significa que os cristãos são agentes, nós somos agentes que promovem a verdade nesse mundo. Nós zelamos pela fidelidade à palavra de Deus, ao Senhor, a uma vida diferente da que as pessoas que não conhecem a Jesus vivem.
Você pode dizer: eu sou sal da terra e luz do mundo? Mais alto. Amém. Olha que bênção. Você está declarando em alto e bom som que você faz a diferença aonde você está. E se você observar essa fala de Jesus aqui, Ele não está dizendo aqui que vocês serão sal da terra. Ele não está dizendo aqui: vocês devem ser sal da terra. Não, Ele está dizendo: vocês são. Amém? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é sal da terra, é luz do mundo, faz a diferença, tem conduta, tem caráter diferente. Se alguém se diz cristão, mas a sua vida revela que ele não é sal da terra, nem luz do mundo, tem algo muito errado nisso. Como que uma pessoa pode falar que é cristã, mas não faz a diferença onde vive? Não propaga o amor, vive uma pessoa irada, uma pessoa que vive mentindo, uma pessoa que vive enganando os outros, uma pessoa que vive comprando e não paga, dando um mau testemunho. Vocês conseguem perceber a nossa responsabilidade? É muito bonito, é muito gostoso de você bater no peito e falar assim: eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu. Mas viver uma vida aqui que não condiz com a palavra, você está desmentindo com a sua boca, a sua vida está desmentindo tudo que você está falando. Nós precisamos pensar nisso, meus amados, porque assim como o sal possui característica de conservação, os verdadeiros cristãos precisam ser também pessoas conservadoras, estar constantemente combatendo a corrupção moral, a espiritual, buscando a santidade, revelando para as pessoas a diferença. Mas a maioria das vezes também não podemos distinguir pelo olhar o alimento que foi temperado com sal. Mas como eu disse, quando nós degustamos, nós sentimos. Assim também deve acontecer com a nossa presença, nesse mundo. Quando você chega na sua repartição de trabalho, quando você chega na faculdade, quando você chega no seu trabalho, na escola, na roda de amigos, todos precisam ver que pelas suas atitudes, que Cristo está em você. Nós precisamos ser exemplo para as pessoas que não conhecem o Senhor. Eu me lembro de uma história de certa feita de uma irmã que todos os dias colocava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja. Chegava ali, Santa Rona, e um dia perguntaram para ela: por que as pessoas que você conhece nunca foram na igreja? Não sei. E um dia foram na casa dessa irmã, e quando lá chegaram, ou quando estavam chegando, começaram a ouvir as gritarias, os xingamentos.
E aí ficou claro. Quem ia querer o Jesus daquela que pessoa estava pregando? Que exemplo que ela estava dando? Jesus, ele deixa claro que se o sal se tornar insípido, se ele perder o sabor, ele não servirá para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado. Nós não temos muita facilidade, muita familiaridade com essa observação, pois nós, quando compramos o sal, o nosso sal de cozinha, ou o nosso sal para o churrasco, ele já é um sal selecionado. Mas nos dias de Jesus isso acontecia muito. O sal ele era retirado principalmente ali da região do Mar Morto. Porém ali próximo havia vários pântanos que continham alguns cálcios e algumas outras substâncias, que quando se tirava o sal e tinha contato com aquela água, ele ficava contaminado, ele perdia o sabor, ele se tornava alcalino, e ou seja, o sal se tornava inútil. Sim, o sal insípido jamais poderia ser restaurado. Naquela época havia muitos fariseus que se orgulhavam da sua religiosidade, do legalismo, mas nada disso tinha se misturado. Eles haviam perdido o sabor, não serviu para mais nada, a não ser para serem lançados fora. E este é um alerta que fica para nós hoje, que Deus possa nos guardar do farisaísmo, que Deus possa nos guardar da religiosidade adúltera, que tem tomado conta de muitas pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se pensam que são sal, mas não possuem as qualidades do sal. Pelo contrário, elas passaram pela mistura do mundo e se tornaram insípidas. Amados, na palavra de Jesus só existe duas possibilidades: ou você é sal e faz a diferença, ou você é insípido. Em Mateus 5,14, o Senhor diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A luz, na palavra de Deus, ela aparece em diversas aplicações, mas de uma forma geral ela indica o genuíno conhecimento de Deus, a verdadeira felicidade. Ela nos mostra a justiça, a bondade, as bênçãos da salvação, o deleite de se estar na presença do Senhor. A Bíblia declara em 1 João 1,5: Deus é luz. Cristo, Ele manifesta essa plena luz. Por isso o próprio Jesus, Ele diz em João 1,4, que Ele é a manifestação plena dessa luz. Contudo, a luz manifestada aqui por Cristo, ela também é refletida em todos os redimidos, tanto coletivamente na igreja, como individualmente. Por isso vem a declaração de Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Nós precisamos entender que nós, por nós mesmos, nós não somos luz, nós não temos luz. A nossa luz, ela é refletida através de Cristo. É como o sol e a lua. A luz não tem luz própria, mas à noite, quando o sol reflete nela, ela brilha. E nas noites de lua cheia, fica claro. E assim, dessa mesma forma, somos nós. Nós somos luz do mundo.
quando nós estamos refletindo a luz do Senhor Jesus. Jesus disse em Mateus 5,16: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Tome, amados irmãos, esse versículo para vocês. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que o mundo, para que a sociedade vejam as boas obras, e quando eles verem as boas obras através de vocês, eles possam glorificar a Deus que está no céu. Aqui fica para nós o exemplo de João Batista. O próprio Jesus, ele testificou dele dizendo que João foi o maior dos nascidos de mulher. Mas Jesus também diz em João 1:8-9 que João Batista não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. E o apóstolo João deixa registrar no Evangelho, escrito por ele em João 3:30, que o próprio João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos entender essas palavras do Senhor, que nós possamos buscar fazer a diferença, ser exemplo, para que as pessoas possam olhar para nós e desejar conhecer esse Jesus, desejar vir na nossa igreja, desejar passar pela metanoia, ser convertido, mudar de rota, mudar o sentido da vida. Mas para isso, nós precisamos ser exemplo. Eu disse na mensagem da semana passada que muitas pessoas que nós conhecemos, elas de repente nunca pegaram numa Bíblia, nunca abriram a Bíblia, mas ela está lendo a Bíblia através de vocês, através do seu proceder, do seu testemunho. Elas estão conhecendo ao Senhor. Para concluir, quando Jesus diz que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo, ele indica aqui para nós que nós precisamos tomar uma posição diante do mundo. Em primeiro lugar, ele diz que os cristãos são como o sal da terra, a luz do mundo, o que ilumina, o que faz a diferença nesse mundo. E isso vem mostrar para nós que nós somos completamente diferentes das pessoas do mundo. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu oro não para que os tire do mundo, mas que os guarde. Então o Senhor está nos guardando, está cuidando de nós, mas nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser sal da terra, ser luz do mundo. E essa luz é que se distingue das trevas. Em segundo lugar, ao dizer vós sois sal da terra e luz do mundo, Jesus também indica o quão relacionados com o mundo nós estamos, como sal que combate a deteriorização deste mundo. Nós estamos aqui fazendo a diferença, lutando pela justiça, lutando pela palavra de Deus, lutando pelos perseguidos. Como luz, nós estamos promovendo a bondade,
a paz, pregando a verdade do Evangelho. Hendricks, seu comentário falando sobre esse versículo, sobre o sal da terra e luz do mundo, ele diz algo interessante. Ele diz que o mundanismo é condenado por Jesus ao dizer que os crentes são sal da terra e luz do mundo. No entanto, essa indiferença, o isolacionismo, são igualmente condenados por Jesus. Antigamente as pessoas se convertiam e elas queriam se apartar do mundo. Era como se elas recebessem um invólucro e ficavam apartadas do mundo. Não, agora eu sou crente, eu não posso. Mas Jesus disse que não era para tirar nós do mundo. É para nós vivermos no meio das pessoas, sim, mas sermos diferentes aonde nós estivermos, para que as pessoas possam conhecer Jesus através das nossas atitudes. O sal deve ser colocado no alimento, e a luz deve brilhar na escuridão, ao invés de ficar encoberta. Ele também concluiu dizendo que existe muitas pessoas que nunca abriram a Bíblia, mas olham para você. E se nossos exemplos não refletirem um ser regenerado, então para nada servirá as nossas palavras. Como eu disse, não desminta com a vida aquilo que você prega com a boca. A minha oração por você nesta noite é que você tenha entendido essa mensagem e que você possa verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo. Curva a sua cabeça.